Olá, vamos falar sobre hepatites virais? Antes de mais nada, o que quer dizer hepatite? Hepatite quer dizer inflamação do tecido hepático. E esse quadro clínico de hepatite, que é indiferenciável para o médico, ele pode ter tanto causas não infecciosas, como álcool, medicamentos, quadros de hepatite autoimune, como também causas infecciosas, como parasitas, bactérias, alguns vírus, mas os principais agentes de hepatite no homem são esses 5 vírus identificados pelas 5 primeiras letras do alfabeto, hepatite A, B, C, D e E. E hoje nós vamos falar sobre os vírus das hepatites A, B e C. Então, começando pelo vírus da hepatite a hepatite A é uma infecção transmitida pela via fecal-oral. Então, a gente se infecta por esse vírus quando a gente entra em contato com fezes de pessoas infectadas. E essa transmissão pode acontecer pelo contato interpessoal, como também pela ingestão de água e alimentos contaminados. No caso do contato interpessoal, isso pode acontecer em situação de má higiene, que é a mais comum de todas, mas também pelo contato sexual por meio do sexo anal. No caso de infecção por meio de água e alimentos contaminados, pode acontecer a partir da ingestão de uma água não tratada, ou então ingestão de determinados alimentos que são cultivados em locais de esgoto, logicamente não lavados e não cozidos, ou então quando você frequenta ambientes hídricos para fins recreacionais, ou também pela ingestão de organismos bivalvos, como são o caso da ostra e dos moluscos, também não cozidos, né? Quando são ingeridos de uma forma crua. Em todas essas situações, podem levar à infecção pelo vírus da hepatite A. Agora, quando você se infecta pelo vírus, é uma regra que você vai ficar doente? Não. Na verdade, o desenvolvimento da doença está estreitamente relacionado à idade da infecção, de maneira que a maioria das crianças, quando se infecta pelo vírus, não fica doente, enquanto que a maioria dos adultos, quando se infecta pelo vírus, fica doente. Agora, a regra é que a doença evolui à cura na grande maioria das vezes. E como prevenir hepatite A? A prevenção da hepatite A é semelhante à prevenção de todas as infecções transmitidas pela via fecal. Então, é o saneamento básico, é a higiene pessoal e, no caso da hepatite A, desde 2014, existe a vacina, que é administrada gratuitamente a todas as crianças entre 1 e 2 anos. Vamos falar então agora das hepatites de transmissão parenteral, que são as hepatites B e hepatite C. No caso do vírus da hepatite B, ele está presente no organismo de uma pessoa infectada em altas concentrações no sangue, mas também em concentrações consideráveis no sêmen, no fluido vaginal e na saliva. Exatamente por isso, ele pode ser transmitido por 4 vias: pelas vias sexual, pela via parenteral, que é por meio de sangue e derivados de sangue, pela via vertical, que é da mãe para o filho, e também pela via intrafamiliar, quando você tem a situação de um portador crônico do vírus morando numa residência, e essa transmissão pode ocorrer pelas vias parenterais inaparentes, como, por exemplo, o compartilhamento de objetos cortantes dentro da residência. No caso, a doença relacionada à hepatite B, ou seja, o curso clínico, inicialmente em adultos, como que isso pode acontecer? A partir do momento que você se infecta pelo vírus, sendo um indivíduo adulto, a sua chance de resolver a infecção é muito alta, ela gira em torno de 90%. Uma pequena parcela das pessoas infectadas pode evoluir para hepatite fulminante, mas isso não é exclusivo de hepatite B. Todos os vírus de hepatite podem causar um quadro de hepatite fulminante. Só que o principal problema envolvendo a infecção pelo vírus da hepatite B é o risco que 5 a 10 pessoas
10% das pessoas infectadas apresenta desenvolver uma infecção crônica pelo vírus. E essa infecção crônica pelo vírus, quando não tratada, ela pode evoluir para cirrose e hepatocarcinoma. Por isso que é tão importante identificar indivíduos portadores crônicos da infecção para que eles possam se beneficiar do tratamento. Quando eu falei o curso clínico da infecção em adultos, por que eu chamei a atenção para isso? Porque a evolução da infecção ela está estreitamente relacionada com a idade da infecção, de maneira que crianças, ou melhor, recém-natos, quando se infectam pelo vírus, têm um risco de até 90% de chance de se tornar um portador crônico da infecção. Como prevenir? Simplesmente no pré-natal. Essas mães portadoras do vírus têm que ser identificadas para que essa transmissão para o seu bebezinho não aconteça. Bom, a principal arma de combate à hepatite B é pela vacina. Desde 98, as nossas crianças são vacinadas para hepatite B. É uma vacina administrada em 3 doses e é muito importante que você tome as 3 doses da vacina para garantir a proteção. Mas o que é mais importante é que agora a vacina está disponível para toda a população, independente da idade que você tem, e especialmente importante para os indivíduos mais velhos, onde a hepatite B vem crescendo. Hepatite C. A hepatite C ela foi descoberta no âmbito da hepatite pós-transfusional, isso lá no final da década de 80, e hoje nós temos quase 200 milhões de portadores de hepatite C no mundo. E um problema importante em relação à hepatite C é que muitas pessoas são infectadas e não sabem que são infectadas. Mas a melhor notícia que eu tenho a dar da hepatite C é o fato de que hoje ela pode ser curada pelo tratamento. Qual é o grande problema envolvendo a infecção por esse vírus? É que esse vírus, ele apresenta uma alta variabilidade genética. Isso acontece porque quando esse vírus se replica, a enzima que faz esse processo não tem um sistema de correção de erros. Então, são geradas muitas amostras com mutações que escapam da ação do sistema imune. De maneira que essa variabilidade genética faz com que o sistema imune do indivíduo não consiga erradicar a infecção na grande maioria das pessoas infectadas. Então, o grave é que quando você se infecta por esse vírus, você tem um risco de evolução à cronicidade que pode chegar a 85%. Qual é o maior risco de infecção por esse vírus? Ao contrário da hepatite B, que é eficazmente transmitida por aquelas 4 vias de transmissão, a hepatite C é uma doença primária e principalmente transmitida no contexto do sangue, da exposição ao sangue infectado. Então, estão sob riscos indivíduos usuários de drogas endovenosas, que compartilham as seringas para fazer esse hábito, bem como determinados procedimentos médicos e estéticos, como práticas inseguras de injeção, hemodiálise, tatuagem, piercing. E o que pode acontecer com o indivíduo a partir do momento que ele se expõe ao vírus? Uma parcela muito pequena se cura, naturalmente, cerca de 15%. Na verdade, a grande maioria torna-se portadora da infecção, e essa infecção crônica, ela pode levar até 30% dos casos a cirrose, e uma parcela desses indivíduos pode evoluir ao câncer de fígado, que é o hepatocarcinoma celular. Lembrando que toda infecção crônica hepática, ela tem um curso muito longo, pode levar de 10 a 30 anos, e durante todo esse período, o indivíduo pode ser assintomático ou oligossintomático. Por isso que é tão importante que esses indivíduos infectados sejam reconhecidos, porque só assim eles poderão se beneficiar do tratamento.
Falando em tratamento, o que nós temos de novidade atualmente, na verdade já fazem uns 3 ou 4 anos, é que o tratamento hoje disponibilizado pelo Ministério da Saúde é um tratamento, em sua maioria, curativo para a hepatite C. Então, até 90 ou mais por cento das pessoas, quando tratadas, elas são curadas da infecção. O tempo de tratamento reduziu de 1 ano para 3 meses e, além disso, é um tratamento totalmente oral. Então, isso foi um grande benefício que nós obtivemos em relação às hepatites virais nos últimos anos. Em termos de diagnóstico, eu deixei para falar juntinho o diagnóstico laboratorial da hepatite pelo seguinte: quando o médico atende um paciente com hepatite, clinicamente ele não tem como determinar o que está causando aquela hepatite. Então, a sintomatologia, ou seja, os sinais e sintomas das hepatites, independente do agente que causa, eles são absolutamente semelhantes. Icterícia, a urina escura, as fezes claras, a dor abdominal. O médico só vai saber qual o agente que está causando aquela hepatite quando ele lança a mão do diagnóstico laboratorial. E para isso, ele vai fazer a dosagem das enzimas hepáticas para determinar, ou melhor, confirmar a lesão de células hepáticas, mas o que vai determinar o agente daquela hepatite, de fato, é a pesquisa dos chamados marcadores sorológicos de infecção pelos vírus das hepatites, que são antígenos e anticorpos que certificam ao médico qual é o vírus que está causando aquele quadro de hepatite, caso seja uma hepatite viral. Eu queria terminar essa videoaula com um alarme importante. As hepatites B e C, elas causam no mundo uma chamada epidemia silenciosa. Admite-se de cada 13 pessoas infectadas pelo vírus, somente uma saiba que está infectada. E o grande problema é que essa infecção crônica por esses vírus, as hepatites B e C, pode matar, e de fato mata, cerca de 1,5 milhão de pessoas no mundo a cada ano. E esses vírus, eles são responsáveis pela grande maioria dos casos de câncer hepático. Então, a única maneira de se identificar essas pessoas portadoras desse vírus e que poderiam se beneficiar do tratamento e também prevenir que essa infecção dessas pessoas sejam transmitidas para outras pessoas é pelo diagnóstico. Então, é muito importante que as pessoas sejam testadas para hepatite B e C, para que eles possam, então, ser reconhecidos. Lembrando que julho é o mês de conscientização das hepatites virais. Um grande abraço para vocês. Tchauzinho.